pessoas. Paulo foi um homem que ensinou muito. Paulo, ele era judeu, foi criado, né, assim, na alta cúpula dos fariseus. Ele era um fariseu, mas tinha cidadania romana. Era um homem muito bem articulado, politicamente muito bem articulado. E ele foi um dos que começaram a perseguir a igreja. Depois que Cristo ressuscitou, Paulo, os judeus ali, a cúpula dos fariseus, começou a tentar impedir a difusão do evangelho. Então eles começaram a perseguir os discípulos de Cristo. Tanto que Estevão, que não era um dos 12 discípulos, mas era um seguidor de Cristo, e começou a falar de Cristo, ele foi morto, apedrejado, e Paulo estava no grupo que participou do assassinato de Estevão. E depois disso, ficaram sabendo que os cristãos começaram a se espalhar e falar do amor de Cristo, falar do que tinha acontecido com Jesus, da ressurreição. Incomodou muito aquilo ali os judeus. Então Paulo chegou ali para o chefe dos fariseus, para o sumo sacerdote ali, e falou: olha, se vocês me derem cartas me indicando, né, me autorizando, eu queria ir para Damasco, porque eu estou sabendo que lá estão falando de Cristo, estão falando do Evangelho, e eu gostaria de ir lá, e se vocês me derem autorização, eu vou acabar com tudo. E eles deram. E Paulo então pegou algumas pessoas com ele e partiu para Damasco para tentar pegar os cristãos, prender e impedir aquilo ali. E a caminho de Damasco, quando ele estava saindo ali de Jerusalém e indo para Damasco, né, para a Síria, ele teve uma experiência que jamais vista. Ele viu um clarão e ele caiu, e aí uma voz veio e falou: Paulo, na verdade naquela época chamava de Saulo. Saulo e Paulo, a mesma ideia, Saulo de Tarso, né? E conheci também como Paulo de Tarso. E veio a voz falando para ele: Saulo, por que me persegues? E aí ele falou: quem está falando? Aí então a voz veio e falou: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Paulo ficou cego. Paulo, aquela luz deixou ele cego. E as pessoas que estavam com ele ouviram o barulho, viu tudo que estava acontecendo, mas não ouviu o que ele ouviu. E aí, né, Jesus ele se afastou, e Paulo, sem enxergar, e as pessoas tudo ali sem entender o que estava acontecendo, e Paulo começou: tô cego, e Jesus tinha falado para ele, falou: olha, você vai até Damasco e você vai procurar uma pessoa lá, um cristão chamado Ananias, e pede para ele orar para você. E falou para ele, e eu, a partir de agora, eu estou te escolhendo para você difundir o meu evangelho entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não são judeus. E Paulo então foi para Damasco, e ao invés então de procurar o cristão e destruir a igreja, ele procurou Ananias. E ele criou uma revolta ali, porque os cristãos falaram: esse Paulo, ele é um dos fariseus, ele veio para acabar com a gente. Mas Ananias falou: não, eu recebi de Deus essa missão, eu vou orar por ele. E Ananias orou por Paulo, e Paulo voltou a enxergar. A Bíblia fala que caiu as escamas dos olhos de Paulo. Muitas pessoas ficam com escamas nos olhos. Muitas pessoas não querem enxergar o Evangelho, não querem enxergar Cristo Jesus, ou não conseguem. É necessário ter humildade e o que eu sempre falo, se converter dos maus caminhos. Jesus um dia falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E tem gente que está no caminho errado. Tem gente que está na estrada errada. Quando a gente está na estrada errada, a gente tem que fazer a conversão. Eu sempre falo isso. Então nós temos que fazer a conversão, né, mudar o caminho e pegar o caminho certo. Paulo fez isso, né? E muitos têm essa escama nos olhos, não conseguem enxergar a luz, não conseguem enxergar a verdade. Paulo teve essa experiência com Cristo, aquela luz na frente dele, né, que a princípio deixou ele cego, mas na verdade aquela luz mostrou para ele que ele era cego espiritualmente, né?
E nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas enxergam, mas são cegos espirituais. Não conseguem enxergar a verdade, não conseguem enxergar a luz que vem de Cristo. E quando a gente tem essa... Eu fui cego por 40 anos. Durante 40 anos eu enxergava tudo que tinha à minha frente, mas eu não enxergava o que tinha dentro de mim, não enxergava a luz de Cristo. E aí um dia, assim como Paulo, Cristo também tirou as escamas dos meus olhos. E eu passei a enxergar a luz de Cristo, passei a entender que Deus tem essa promessa para nós de vida eterna. E nós vamos alcançar essa promessa através de Cristo Jesus. A morte dele na cruz foi para isso, foi para nos convencer, para nos libertar do pecado, né? E certo dia ele falou, eles estavam falando da questão de que ele estava preparando os apóstolos, que ele ia morrer, e ele falou, uma semente, ela é colocada no chão, ela primeiro morre para depois brotar e dar árvore e dar frutos. Então é preciso também que o Filho do Homem pereça para que ele depois dê muitos frutos. Né? E foi o que aconteceu. Né? Ele faleceu, venceu a própria morte, ressuscitou e hoje ele nos dá o fruto, né, que é o fruto do Espírito Santo. E nós precisamos então fazer igual Paulo, ter humildade e buscar enxergar Cristo Jesus, derrubar as escamas que tem nos nossos olhos.